Olá, meus amigos empreendedores do campo, estamos aqui para fazer mais um vídeo levando informação para você através do nosso canal Empreendedores do Campo. Bom, hoje o nosso assunto vai ser mais voltado para quem trabalha com gado, tanto gado leiteiro como gado de corte. Nós iniciamos alguns dias atrás uma série de vídeos chamada Bezerro Pesado, né? E essa série de vídeos ela vai trazer informação para você para que você tenha melhores resultados aí com o seu rebanho. Essa série de vídeos vem patrocinada pela Bayer e a gente vai trazer informações para você utilizar no seu dia a dia da sua propriedade, certo? Nós vamos falar sobre uma doença que pode causar muito prejuízo para você produtor e muitas vezes você nem enxerga os prejuízos e nem sabe que essa doença está presente aí no seu rebanho. Nós vamos falar sobre coccidiose. É uma doença que atinge principalmente bezerros, terneiros, como a gente chama, aqui no sul também, né? Tanto terneira, aquela criada para virar uma vaca, como aquele bezerro criado também para engorda depois para o abate. A coccidiose ela afeta principalmente os animais bem jovens, os bezerros com idade de 1 a 2 meses, principalmente, mas ela pode atingir também os bezerros com até 1 ano de idade. Então, principalmente nessa fase inicial que o produtor precisa ter cuidado redobrado com os animais aí na sua propriedade para que a gente não tenha prejuízos. Bom, o que é a coccidiose? A coccidiose ela é causada por um protozoário chamado Eimeria sp. Esse protozoário ele gosta de viver principalmente em ambientes úmidos e aonde tem a presença de uma alta lotação de animais. Então, imagine aí, pare para pensar como é na sua propriedade a criação das terneiras ou dos terneiros, né? Se eles estão em um ambiente úmido e com muitos animais em um determinado ambiente, você está aí criando um local adequado para que se prolifere esse protozoário que vai causar a coccidiose, essa doença aí nos seus animais. Quais são as perdas que essa doença traz? Ela traz principalmente perdas econômicas, tá? Ela atinge até 10% dos bezerros. Você vai ver sinais clínicos, ou seja, você vai conseguir ver que o bezerro pode estar com essa doença. E em 90% dos casos, os animais não apresentam sintoma nenhum, né? Eles têm essa doença com eles, porém eles não apresentam nenhum tipo de sintoma. Quais são os sintomas que os animais vão apresentar que você pode desconfiar que seja a coccidiose? Um dos sintomas é fezes moles, fluidas, muito aguadas, né, diarreia mesmo, nesses animais mais jovens, presença de sangue nas fezes e também as fezes pretas, as fezes escuras mesmo. Então são os 3 principais sintomas que você vai ver nas fezes dos animais. E aí o bezerro, o terneiro, vai apresentar outros sintomas também, como por exemplo, desidratação, o animal vai ficar fraco, o animal vai estar com dor abdominal, vai perder o apetite, não vai querer tomar leite, não vai querer se alimentar, vai ter perda de peso também, ou seja, o animal começa a emagrecer às vezes, perder peso, não ganha peso, né? Febre e o aparecimento também de infecções secundárias, porque ele já vai estar debilitado, vai estar com o sistema imunológico fraco, vai estar com uma infecção e isso vai abrir uma porta de entrada para que outras infecções também aconteçam nesse bezerro. Quais são as perdas, né, que você vai ter? Eu falei de perdas econômicas, mas quais são as principais perdas? A principal perda vai ser perdas de áreas do intestino. E agora eu vou fazer um desenho aqui no meu quadro para tentar explicar de uma forma mais ilustrativa, mais fácil de entender. Tá? Vamos supor que isso aqui seja o intestino do animal, a parede do intestino, tá?
Vamos fazer de conta que seja mais ou menos isso aqui. Qual é a principal perda que essa doença vai causar? Perda de áreas do intestino. Como que isso acontece? Esse protozoário, ele vai destruir as pilosidades que tem no intestino. Ou seja, o intestino na parte interna, vamos fazer de conta que esse aqui é o intestino, tá? E aqui é a parte interna. Na parte interna do intestino tem pilosidades. Essas pilosidades, elas são responsáveis pela absorção dos nutrientes daquilo que o animal consome. Como que esse protozoário vai agir? Ele vai destruir essas pilosidades na parte interna do intestino. Ou seja, principalmente no momento de reprodução desse protozoário. Ele vai se reproduzir dentro dessas pilosidades, né? Aí vai encher de protozoário e elas vão estourar, digamos assim. Por isso que aparece o sangue nas fezes dos animais. E aí essas pilosidades aqui vão sendo destruídas. Qual é o principal problema, qual é a principal perda econômica que vai se ter em relação a isso? Você vai começar a ter perdas de área de parede intestinal no intestino do animal. Ou seja, vamos pensar que isso aqui seja o intestino do animal esticado, e aí você vai ter aqui uma área que vai sofrer, que vai ser destruída essas pilosidades, você vai perder essa área. Você vai ter uma outra área aqui, vai ter uma outra área aqui e vai ter uma outra área aqui. O que vai acontecer? Quando a gente perde a área de pilosidade dentro do intestino do animal, o animal vai ingerir o alimento, porém ele não vai conseguir aproveitar os nutrientes porque ele tem falhas dentro do intestino dele. Vamos chutar um número aqui só para você entender. Digamos que o intestino do animal tenha 1 metro de comprimento, tá? E aí essa doença vai causar problema e ela vai acabar estragando uma parte. E desse 1 metro fique 80 centímetros de intestino do animal, tá? Pessoal, estou chutando números aqui. 80 centímetros de intestino vai estar funcionando, né? E 20 centímetros você perdeu. Bom, o animal vai comer uma determinada quantia de alimento e uma quantidade de alimento vai passar pelo intestino e o animal não vai conseguir absorver porque ele está com áreas do intestino que não funcionam mais. Então essa é a principal perda que a gente tem, né? Perdemos a área do intestino, a gente vai diminuir a absorção de nutrientes, consequentemente esse animal vai ter menos desenvolvimento, menos ganho de peso, né? Menos crescimento e lá na frente vai diminuir a produção. Vamos pensar nisso voltado à produção de leite, né? Se essa terneira teve problema com coccidiose, perdeu partes aí do seu intestino, da pilosidade, da parte que absorve os nutrientes, depois esse animal, quando vai estar adulto, ele não vai recuperar, ele pode se recuperar um pouco, mas não totalmente, e aí ele não vai conseguir absorver nutrientes, todos os nutrientes que ele poderia absorver, consequentemente ele não vai produzir aquilo que ele teria, por exemplo, genética para produzir. Vamos comparar com a gente, se você se queima, tem uma queimadura na sua pele, essa pele até vai se recuperar, mas aquela mancha queimada vai ficar, né? E assim a gente pode mais ou menos levar isso em consideração aqui, quando a gente tem perda da parede intestinal, tá? Quando aparece a coccidiose, quais são as características que podem ajudar para que essa doença apareça no seu rebanho? Alta lotação de animais novos, né? Se coloca muitas terneiras juntas em um lugar, ambiente úmido também, então principalmente agora no inverno, redobrar o cuidado. Barro, se você tem os animais no barro, ambiente sujo, úmido, barro, isso vai ajudar também a proliferar. E o estresse. O estresse a gente pode pensar no verão, o estresse calórico, ou por exemplo, se tem muitas fezes, muita sujeira, vai ter mosca, isso vai estressar o animal. Então são fatores que fazem com que essa doença tenha um lugar adequado para ela sobreviver e ela se reproduzir. No caso do gado de corte a campo,
ela também pode aparecer, e um dos lugares de proliferação vai ser os reservatórios de água, né, onde é mais úmido, onde ficam animais aglomerados. Então é muito importante o produtor conhecer essa doença, conhecer a coccidiose, saber como que ela atinge o animal e saber também como prevenir essa doença. E a gente vai num próximo vídeo, nós vamos apresentar aqui, nós vamos falar sobre prevenção da coccidiose. Por que é importante? Porque aí você vai aumentar a rentabilidade do seu plantel, ou seja, você vai evitar essa perda aqui, você vai ter melhor ganho de peso, maior produção de leite e também você vai reduzir os seus custos, principalmente com medicamentos para tratar doenças. Certo? Então, convido você a acompanhar o canal. Em breve a gente vai trazer mais um vídeo falando como você pode prevenir a coccidiose, né, de uma forma bem eficaz para que você não tenha prejuízos aí na sua propriedade rural. Tem dúvidas? Deixa aqui nos comentários que a gente vai responder também. E se você compartilhar esse vídeo, use a hashtag BezerroPesado e participe desta campanha muito legal, patrocinada pela Bayer, para trazer informação para você, amigo produtor, para que você tenha sempre os melhores resultados aí na sua propriedade. Um abraço para você e até o próximo vídeo.